Vamos lá, Rafael, então a nossa penúltima aula de literatura, da parte teórica, depois é só exercício de gramática e literatura o tempo todo, ok? Então vamos lá. Pré-modernismo, vamos lá, vamos lembrar, anteriormente nós tivemos o realismo, fazer uma revisão rápida da aula passada. Realismo, naturalismo, prosa, temos aí os romances. No realismo fala mais sobre a burguesia, no naturalismo fala mais sobre o pessoal mais pobre. Então nós temos no realismo Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis, né? Com o realismo. O naturalismo, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, o Mulato, de Aloysio de Azevedo, são as principais obras do naturalismo. Tem aí também o Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, também obra do naturalismo. O naturalismo mais do instinto, certo? Mais do psicológico. Os dois são personagens psicológicos diferentes do romantismo, que o personagem era aquele personagem que resolvia tudo, o herói. No realismo não tem esse herói tão forte, não. Paralelo a esses dois movimentos, nós tivemos o parnasianismo e o simbolismo. O parnasianismo, descrição de objetos, um negócio bem mais objetivo, a arte pela arte, métrica e rima perfeita, perfeição formal eles queriam. Já no simbolismo é subjetivismo, é tudo muito subjetivo. Lembra que eu falei que o simbolismo era a poesia daquele cara que está muito doidão, ninguém entende nada, só cada um faz um pensamento sobre a obra. Então, transcendentalismo, misticismo, o branco, certo? Uso de figuras de linguagem como aliteração, vozes veladas, veludosas, aliteração. Tem muito aí no simbolismo. Hipérbole, que é o exagero, tem muito no simbolismo, tá? Bom, e aí nós entramos no pré-modernismo. O que acontece no pré-modernismo? O Brasil proclama a República e manda o Dom Pedro embora. Dom Pedro II, a família real vai embora. Proclama-se a República. Entramos no pré-modernismo, tá? Então tem um momento nacional muito crítico. Contexto do pré-modernismo, final do século XIX, na Europa, início do século XX, né? Competições entre as grandes potências para a expansão imperialista. Então as grandes potências estavam ali brigando pela expansão imperialista, certo? Aconteceu a Primeira Guerra Mundial nesse contexto. E no Brasil, em 1889, a proclamação da República, nós falamos, né? Certo? A reestruturação do governo, do espaço urbano, as oligarquias crescendo, o governo cobrando seus impostos. E aí nós tivemos o pré-modernismo que aconteceu nesse período. O pré-modernismo vamos lá, uma escola de passagem entre o realismo e o modernismo, tá? Por isso que é pré-modernismo, tá? Muitas temáticas, você tem que ser bem entendido, muitas temáticas. Os autores desse período, eles já preparavam para o modernismo, certo? Com o nacionalismo crítico, o realismo, a continuação do realismo, né? Pela crítica social, a política econômica. Vamos ver os autores pré-modernistas do Brasil, de grande nome. Euclides da Cunha, sua principal obra, Os Sertões. O que aconteceu nos Sertões? Bom, tínhamos ali o Beato, no interior do Nordeste, Antônio Conselheiro, quase não lembro o nome do homem. Antônio Conselheiro, isso aqui na orelha não, viu? Antônio Conselheiro, de verdade, tomou um pai chifre e enlouqueceu. E ele era contra a República, era a favor do Império, queria a volta da monarquia, e com as cobranças dos impostos ele aproveitou, juntou um povo e foi para o sertão. Lá ele montou o Arraial de Canudos, né? A polícia foi lá e não deu jeito, foi de novo, não deu jeito, mandaram a primeira leva do exército, não deu jeito, até que o exército foi lá e destruiu tudo. Euclides da Cunha era jornalista, no jornal Folha de São Paulo, acompanhou tudo. Ele tinha que contar a história, né? Então ele, na verdade, escreveu um livro dividido em 3 partes, que é Os Sertões. A primeira parte ele fala sobre a terra, uma descrição detalhada daquela terra seca, sofrida. Depois o homem como uma pessoa forte, sertanejo é um forte, para a visão naturalista,
certo? E ele defendia que o meio, a terra seca, fazia o sertanejo forte, ou seja, a influência do meio sobre o indivíduo, certo? Depois ele narra a luta entre as tropas do governo e os seguidores de Antônio Conselheiro, certo? É o primeiro grande livro aí do pré-modernismo. E aí entrando no segundo livro, então lembrando, Os Sertões é dividido em 3 partes: Terra, Homem e Luta. Outro livro importante agora, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Policarpo Quaresma, vamos lembrar aqui, ó. O Brasil proclama a república, vai embora a coroa portuguesa. Lembra que lá no romantismo tinha aquela busca pelo nacionalismo exagerado? Aqui continua, aqui volta. Como o Brasil proclamou a república, o imperador foi embora, então vamos tratar agora, esquece Portugal, vamos instalar a língua brasileira. Lima Barreto propôs isso aí, tem um livro, um filme muito legal, Triste Fim de Policarpo Quaresma, você assistir, é muito legal mesmo. Policarpo Quaresma mandou uma carta para o Marechal Deodoro, presidente do Brasil na época, né, solicitando que o idioma brasileiro passasse a ser o tupi, que era o idioma da origem dos índios. Bom, ninguém aceitou, né? Ele faz uma crítica ao Estado, certo? Nacionalismo, ufanismo exagerado, né? E o Policarpo Quaresma depois foi demitido, depois foi readmitido como sargento e depois acabou sendo fuzilado como traidor da pátria. Por isso que o nome é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Graça Aranha é um dos precursores aí também do pré-modernismo no Brasil, certo? O que ele trabalha? A obra Canaã, presta atenção, ó, Canaã, ele fala sobre a imigração, certo? Fala sobre a imigração, não está aqui, mas a imigração alemã. Certo? No sudeste do Brasil. Vamos lá. Monteiro Lobato, quando falar em pré-modernismo, não pensa em Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato, sua principal obra é Urupês. Tem também Jeca Tatu. Ele faz uma crítica muito forte ao sertanejo, né? A preguiça do sertanejo, as doenças do sertanejo. Ele faz uma crítica social ao desmatamento na região de Taubaté, para o café. Ele faz essa crítica também, certo? E aí vem um dos grandes autores pré-modernistas, que eu acho que é um dos melhores, Augusto dos Anjos, poeta. Augusto dos Anjos é considerado o poeta da morte. Aí fala assim, professor, não é o Álvares de Azevedo, lá na segunda geração romântica? O Álvares de Azevedo tem um apego ali à morte, mas o Augusto dos Anjos é muito pior. Ele usa termos científicos para descrever o micro-organismo comendo a carne humana. A gente vai ver isso nas poesias na próxima aula. O micro-organismo comendo a carne humana. Ele fala sobre a traição. Tem o poema Morcego. Meu Deus, o morcego. Entra esse morcego, presta atenção. O poema O Morcego, de Augusto dos Anjos. Ele critica o homem, certo? É como se o morcego entrasse toda noite para perturbar o juízo, para lembrar de todas as coisas erradas que o homem fez. É a consciência do homem, certo? Então o morcego fica perturbando à noite e aquela consciência perturbando. Bom, foi o pré-modernismo. E o pré-modernismo saiu para entrar do modernismo. Mas pré-modernismo no Brasil. Vamos falar agora de modernismo de forma geral. O que foi o modernismo? Aí amanhã a gente vai entrar nas obras. Modernismo foi um movimento que chegou ao território brasileiro através do eco das vanguardas europeias. Então nós tivemos vanguardas europeias que instalaram lá esse novo formato artístico, o modernismo, certo? Que procurava lançar a inovação, a liberdade e tudo mais. Bom, vamos conhecer as vanguardas europeias. Futurismo, surrealismo, cubismo, expressionismo e dadaísmo. Futurismo é um movimento artístico de vanguarda ocorrido na Europa no século XX, com o Manifesto Futurista de Filippo Marinetti. Geralmente cai assim nas palavras, Filippo Marinetti, certo?
Então ele abriu o movimento futurista na Europa. Aqui no Brasil, quando o pessoal quis mudar, começou a ser chamado, os nossos poetas começaram a ser chamados de futuristas. Poetas futuristas. Certo? Graça Aranha é um, que fez bem essa transição entre o pré-modernismo e o modernismo, era o primeiro futurista, vamos dizer assim. Modernismo. Bom, esse futurismo trouxe aí o movimento modernista, né? Que ele é ligado aí ao antitradicionalismo, ou seja, sai aquela poesia tradicional, aquelas rimas, não precisa nem rimar mais, não precisa falar de coisa bonita. E aí nós vimos o pré-modernismo lá no Augusto dos Anjos já falando sobre morte, sobre micróbios, sobre muita coisa assim. É o pré-modernismo, pronunciando, né? Agora vamos para as vanguardas europeias. Primeira vanguarda, futurismo. Vamos ver o que foi. Vamos falar sobre futurismo propriamente dito. Então, o antitradicionalismo, liberdade são sem as amarras acadêmicas. Eu não preciso nem escrever correto, certo? Não preciso ter métrica, rima. Isso é o que dizia o futurismo. Então, a defesa da higiene mental. Então, o cara não precisava estar escrevendo ali tudo perfeito como era antes, não. Elimina. Isso aí para eles eliminar toda a sujeira do pensamento tradicional. Renovar. Queria renovar. É preciso, para renovar, tinha que destruir tudo que existe. E aí, criar coisas novas. Perspectiva otimista, inspirada pela evolução tecnológica em relação ao futuro da humanidade. Nós tínhamos daí o 14 bis do nosso Santos Dumont que estava sendo criado, certo? Os balões, né, que surgiam. Então, valorização do heróico de novo volta, que tinha sumido no realismo, volta aqui. Culto à guerra e à violência, porque, olha só, o futurismo trazia as invenções que nós tínhamos, certo? Mas nós estávamos na Primeira Guerra, certo? Iconoclasta era, que é isso? Contrário a símbolos, convenções e tradições. Contrário, totalmente contrário a símbolos, convenções e tradições. Exaltação das máquinas, móveis e aviões que estavam começando a surgir, né? Lembra que eu falei do 14 bis? Culto à velocidade e à tecnologia. Futurismo, principalmente culto à velocidade. Aí temos um poeta que fala bem aí, mostra bem a obra futurista, vamos ver na próxima aula, é o Mário de Andrade. Isso no Brasil. Outra vanguarda, dadaísmo, ou simplesmente Dada, o movimento Dada, certo? Bom, a ideia dele, esse aqui era especificamente destruição é criação. Ou seja, destruir é recriar. Certo? Esse movimento foi responsável pelas ideias surrealistas. Então, do dadaísmo, que destruía tudo que tinha lógica, passamos para o surrealismo, ou seja, era um pensamento sem lógica. Então, pensamento livre, expressão espontânea, teorias da psicanálise, realidade paralela, criação de realidade paralela, a gente vai ver isso, como é que fica isso. Criação de cenas irreais, cenas que não existem realmente. Você olha assim, isso não existe. Valorização do inconsciente, como se fosse coisa de sonho. Cubismo. Vou dar um exemplo aqui. Pronto, isso aqui é para ser o rosto. Com a orelhinha aqui. Certo? Olha os vértices aqui. Ó. Então, os desenhos do cubismo são... o cubismo ele procura mostrar essa situação, certo? Essas imagens. Então, nas artes plásticas, principalmente, ruptura com a linearidade. Então, você tem aqui o linearzinho aqui. Não, peraí. Faz a linha aqui, faz outra aqui. É o cubismo. Nada é mais linear. Experiências inovadoras, criativas, através de perspectivas. Uso constante nas obras de arte de linhas retas, como eu falei. Ó. Faz uma linha reta aqui, outra linha reta aqui. Angulares, geométricas. Cubismo. Certo? Tridimensional, cenas tridimensionais, usava tridimensão. Elementos culturais da vida urbana, então ele desenhava, apresentava os elementos da vida urbana. Retratos também são muito comuns no cubismo, tá? Uso da técnica de colagem, eu pegava um material, colava aqui, aí colava outro aqui assim, e ia formando os desenhos com a colagem. Representação da natureza de forma simples, então tudo eram coisas bem simples, nada daquele desenho muito sofisticado.
O artista cubista não considerava a oposição entre o claro e o escuro. Isso aí para ele não tinha. Então, o uso de cores mais calmas, branco, preto, cinza, castanho, laranja, certo? Vermelho, entre outros. E busca pela multiplicação dos pontos de vista. Então, o cubismo procurava multiplicar pontos de vista. Ele fazia um desenho que você olhava de um ponto, poderia ser uma coisa, de outro poderia ser outra. Tá? Então, nós temos essas escolas, essas vanguardas europeias, e amanhã nós vamos bater elas, falando sobre elas com as obras, com os autores, tudo direitinho para que fique claro para você, e aí a gente possa agora só praticar exercício. Beleza? Até a próxima aula, Rafael.